Ok, gravando. Shalom a todos. É, Mais uma vez, é um privilégio estar aqui. Graças a Deus por isso. É a segunda parte da nossa palestra. Espero que seja edificante para todos, né? Teremos tempo de perguntas e respostas. Vou também divulgar um pouco do meu trabalho, dos meus livros, que eu não fiz na anterior, né? Mas vou falar um pouquinho deles, até porque a forma como ele é feito é o parte da palestra que nós temos hoje. E aí vocês estão unindo tudo o útil ao agradável, vamos dizer assim, né? O assunto faz parte. Antônio, muito obrigado por conceder mais esse convite, né? Graças a Deus por isso. Irmãos, na vez anterior, nós falamos da origem e produção dos manuscritos da Bíblia. Nós começamos pelo Antigo Testamento, ah, como foi feito, o material que era utilizado, regras para se fazer, onde era feito, e aquele foi um assunto enorme, né? Realmente muito cheio de detalhes, né? O povo de Israel, aqueles que Deus escolheu especificamente para a tarefa de escriba, né? Produziu muito em relação a isso, né? E foram bem fiéis, então o trabalho deles deixou um legado que nós hoje, no ano 2025, desfrutamos já há milênios, né? Então, glória a Deus por um trabalho como esse, em preservar a palavra dele e transmitir para poder nos ensinar em cada geração, até o tempo dele cumprir tudo que ele tem proposto nas Escrituras e que nós aguardamos, né? E agora, nós temos que estudar hoje sobre o Novo Testamento. A dinâmica de manuscritos do Novo Testamento já é um pouco não, é muito diferente dos manuscritos do Antigo Testamento. Vamos pensar no seguinte: a Bíblia levou, os 66 livros da Bíblia levaram cerca de 1.600, 1.500, 1.600 anos ao todo para ser concluído. Ou melhor, envolve todo esse período, o período bíblico, né? Disso tudo, em cerca de 100 anos é que os manuscritos do Novo Testamento foram produzidos. Compare aí, 100 anos com 1.500 de produção, ou de história, né, de Israel especificamente, de produção dos manuscritos de Israel, lá na terra de Israel. Então, assim, houve um tempo muito maior, talvez até por isso que tivemos tantos detalhes na palestra anterior, e ah, um tempo muito mais curto com relação ao Novo Testamento. Então, vamos aprender um pouco dessa dinâmica. Eu vou compartilhar um PowerPoint aqui. Só um momento, por favor. Ok, confirmem para mim. Eu não estou vendo vocês, irmãos. Todos estão com a câmera desativada. Mas estão me ouvindo? Estão me vendo? Sim, estamos vendo e o PowerPoint está sem nenhuma Ah, ok. imagem. Agora, produção dos rolos. Ok. Ok. Então, deixa eu só chegar ao slide do Novo Testamento. Nós vimos os tipos de materiais utilizados: a tinta, a pena, pergaminho, né? Os tipos de animais dos quais era permitido fazer, porque não era qualquer um animal. A planta papiro, nós vimos. Que mais? O modelo no qual foi espelhado a produção de manuscritos, né? Tinha que basear-se no tabernáculo para simbolizar a presença de Deus, né? Que mais? Detalhes, adornos. Vimos o texto em si, os tipos de escrita, os estilos de escrita também, adornos nas próprias letras, isso com relação ao alfabeto hebraico. Fizemos leitura dos textos, de textos tanto em hebraico também, aprender um pouquinho. Descobrimos que o texto pode ser cantado, a quantidade de folhas para produzir, ah, letras especiais, né, no texto das escrituras em hebraico, a divisão das escrituras, referências bíblicas que tratam de leitura bíblica, como que é um plano anual, por exemplo. Passando aqui, olha quanto detalhe.
Um pouquinho da história dos escribas, o significado disso, nós vimos. Pelos maçoretas, que aí já é um pouco mais recente, é após a vinda do Senhor Jesus, né, e o trabalho que eles tiveram de unificar o texto hebraico, coletar manuscritos, unificar e padronizar o texto, criaram um sistema de vogais para que a leitura fosse padronizada, e assim sempre se lesse da mesma forma, já que o hebraico é uma língua consonantal, então é permitido ler mais de uma forma, uma determinada palavra, e aí a partir disso eles padronizaram. Descobrimos também o trabalho de um escriba, um judeu que aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor, Salvador e Messias, e ele, sendo filho de um rabino-chefe de alto escalão, produziu a única cópia do Novo Testamento. Ele traduziu do grego original para o hebraico e colocou sinais de cantilação, permitindo assim o texto do Novo Testamento poder ser cantado conforme a tradição do Antigo Testamento já existia de cantar o texto, né? Um trabalho aí que deixou um legado. Um pouquinho dos escribas modernos, falamos deles. Agora sim. Os manuscritos do Novo Testamento. Irmãos, como que eram feitos esses manuscritos? Não seguiam a mesma tradição dos escribas de Israel. Não necessariamente eram pessoas profissionais, até poderiam ser em alguns casos, mas eram pessoas, às vezes, amadores ou não profissionais que faziam cópias. Quando um dos apóstolos terminava de escrever, uma cópia era enviada para uma congregação, né? E assim que chegava ali, eram feitas cópias a partir do documento original, né? Porém, o período do Novo Testamento foi, digamos assim, o período da igreja inicial, os primeiros 100 anos, foi um período marcado por grandíssimas perseguições. Então tenham em mente isso. Passando por perseguições, produzir manuscritos não era algo nem um pouco barato. Então, acho que por isso não se desenvolveu uma tradição de, eh, com relação ao texto semelhante ao que foi a do Antigo Testamento. Tá? Então, cópias feitas a partir do documento original. Aí, esse documento, em uma determinada congregação, começava a circular entre as igrejas vizinhas. Então, eles tinham essa comunicação. E nós sabemos que isso era assim na própria Bíblia. Se você ler carta, se eu não me engano, aos Colossenses, Paulo fala assim: e leiam a carta direcionada aos Laodicenses. Com esse trecho, ele já está afirmando que era um costume chegar em uma igreja, uma carta, um dos evangelhos talvez, e aí já enviar aquela mesma carta deveria ser lida em outra congregação próxima dali, aí depois para outra e passava, né? Hoje nós podemos comprar várias Bíblias em qualquer lugar, mas naquela época era um único manuscrito e já era difícil de produzir. Então ele tinha que circular entre as igrejas vizinhas. Produziam-se cópias, depois circulavam entre as igrejas. Mas, quando chegou por volta do ano 200, tá, aí começaram a se desenvolver os scriptoria, centros de cópia profissional, por volta do ano 200. Então, até antes de se desenvolverem esses centros de cópia, as igrejas dependiam de cópias particulares. Talvez o líder daquela congregação tinha a sua própria cópia, pode ter investido financeiramente para que alguém fizesse, e a igreja era dependente daquela única cópia. E aí, a partir dela, começavam a fazer mais, né? Só depois de quase 2 séculos é que começaram a criar centros onde vários escribas não, né, mas várias pessoas para copiar podiam produzir manuscritos ao mesmo tempo. Mais detalhes. Nos primeiros tempos, as cópias eram feitas por indivíduos amadores ou não profissionais. Por motivo de perseguição, era impossível fazer uso de um scriptorium, centro de cópia.
né? Então, os cristãos estavam sob constante perseguição, aí não dava para fazer um trabalho semelhante ao que foi feito, no Antigo Testamento, né? Nos escritórios, como é que acontecia a atividade? Vários manuscritos eram produzidos simultaneamente por copistas que escreviam um texto que lhes era ditado a partir de um exemplar ou de um manuscrito modelo. Então, alguém ficava com a cópia original, aliás, com o texto original, e aí, vamos dizer assim, alunos, né, os copistas ali sentados, cada um com o seu manuscrito, aliás, com sua folha de pergaminho, tinta e pena, escreviam. A pessoa ditava, não sei, um trecho por vez, né? Ainda não existia a divisão em versículos, né? Capítulos e versículos, mas ditava o texto e alguém ia fazendo cópia disso, tá? Não é algo incomum na Bíblia. Nós já vemos, por exemplo, no caso do profeta Jeremias, no Antigo Testamento, Baruque, que era servo dele, fazia isso. Jeremias ditava as palavras, de Deus, e aí Baruque escrevia essas palavras, né? Então foi ele que, com a ajuda de Baruque, ele produziu um manuscrito, né, das palavras dele ali. Então não é uma coisa totalmente nova, vamos dizer assim, tá? Pelo menos nessa época aqui falando. E aí surgiram diferentes tipos de manuscritos. Os chamados unciais, e aí está aqui um exemplo. Ó, coloquei um texto em grego com letras maiúsculas. A língua grega, diferente do hebraico, tem letras maiúsculas e minúsculas, como o português tem, tá? Claro que aqui está bem organizadinho, mas não existia espaço entre as muito. Acho que só quem era da época, falante da língua grega, que poderia saber onde parava cada frase, onde seria a vírgula e tal, né? Tinha que ser bem conhecedora da língua para poder, para poder ler, já que era tudo junto, tá? No manuscrito. Além disso, os manuscritos, talvez por uma questão de economia, os copistas usavam cada espaço possível do manuscrito, tá? Bem nas margens, as partes inferiores, superiores, o máximo que desse para utilizar, eles utilizavam. Ficava bem realmente cheio aquele manuscrito. Já que era caro produzir, uma das razões possivelmente é para economizar, né? Bom, vou ler esse texto aqui só para dar uma palhinha em grego para vocês. Εναρχή είναι ο λόγος και ο λόγος είναι προστόν θεόν que Theon em o Logos. Esse aqui, primeiro não, né? O Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, existiram uma série, um grande número de um número de manuscritos que era sempre escrito com letras maiúsculas. E o nome deles, manuscritos unciais. Depois, houve também manuscritos minúsculos, ou seja, escrito com letras minúsculas. Está aqui o mesmo texto que eu acabei de ler para vocês, com letras minúsculas na língua grega. Então, você tem também uma série de manuscritos só com letras minúsculas. Aqui já temos, eu digitei o texto com acentuação, com pontuação, tudo. Então, o texto, mais uma vez, lendo, energia no logos, que é o logos in prostanteon, que é Theos in logos. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então, o hebraico já era padronizado. Todas as letras têm o mesmo tamanho, então os manuscritos eram meio que iguais. Já na língua grega, você tem essa dinâmica de você ter alguns com letra maiúscula, outros com letra minúscula, né? Então, variava, dependendo do lugar onde era produzido, das pessoas que faziam as cópias, se a experiência que tinham, se eram versados, eruditos, na língua grega, ou se não, né? Talvez não eram profissionais. Então, uma diferençazinha aqui entre uma coisa e outra, de estilo, talvez, de uma letra, pode ocorrer, sim, né? O texto continua sendo o mesmo, isso, é, mas por questões de estilo,
você pode ter uma mudança. Isso é algo totalmente novo? Não. Até porque, se você comparar, no Antigo Testamento, Deus também utilizou pessoas de várias cidades, como é que eu posso chamar isso? Ah, bom, vamos colocar em outros exemplos. Você tem o profeta Isaías, que ele era alguém da nobreza. Ele tinha alta, assim, educação, né? Porque alguém que tinha acesso ao rei, vivia no palácio, ele era parente do rei Uzias. Então, era alguém que tinha uma grande educação, alguém culto, erudito. Por isso, talvez produziu muito. Um livro dele é enorme, né? O linguajar que ele utiliza é próprio daquilo que ele tinha acesso. Diferente de Amós, que era alguém mais do interior do país, talvez uma pessoa mais simples, eh, não tinha a mesma profissão que Isaías, então o linguajar dele é diferente. Deus utilizou os estilos, porque também podia alcançar as pessoas de vários lugares. Então, por isso, comparando, existe sim diferença de estilo, de escrita, de palavras entre autores, né? Mas continua sendo assim aqui hoje, cada um com o seu background, ah, da sua história de vida, no lugar ah, daquilo que pode ter na sua vida, vai produzir coisas, né, referentes ao seu histórico. Então, tá aí alguns detalhes a respeito do Novo Testamento. Ele era bem mais dinâmico, não tão padronizado se comparado com o Antigo Testamento. Alguém está falando? Por favor. Dois da hora. Então desliga o meu. Ah, desliga o meu. Alguém fez uma pergunta, perdão? Não? Acredito que não, irmão. Vou fechar aqui o microfone de quem está aberto. Ah, tá bom. Continuando. Além desses manuscritos, havia também os lecionários. O que são esses lecionários? Manuscritos em que o texto dos livros do Novo Testamento, ou seja, passagens, não o texto inteiro, mas um capítulo, alguns versículos, aparece na forma de perícopes, trechos, né? Ou leituras individuais organizadas na ordem em que são lidas no culto da igreja. Estilo plano de leitura anual, alguma coisa assim, trechos de textos do Novo Testamento. Então, você também tem manuscritos desse tipo sendo produzidos. E o material para produzir? Nós já falamos eh, na vez anterior para produzir o Antigo Testamento. Com relação aos materiais, não é muito diferente no Novo Testamento. Então, você tem pergaminho, e esses termos que eu vou mencionar agora aparecem no Novo Testamento, né? Então, é interessante eles mencionarem isso, porque dá para nós termos uma ideia do que se fazia na época, né? Na própria Bíblia se menciona coisas que são utilizadas para a escrita. Então, pergaminho, na língua grega, membrana, aparece no texto da segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 13. Paulo pede que sejam trazidos os seus pergaminhos, ou membrana, como diz no grego. Pergaminho, lembrando, era a pele de animal tratada para você poder escrever nela. Papiro, também é mencionado o papiro na Bíblia. O papiro tinha a vantagem de poder ser escrito nos dois lados da folha. As folhas de papiro eram dobradas ao meio, e isso formava cadernos, tá? No Novo Testamento, esse termo papiro aparece hartes, na segunda carta de João, capítulo 1, versículo 12. A pena, em grego cálamos, aparece esse termo na terceira carta de João, capítulo 1, versículo 13, que ele fala: Tenho muito a que escrever, mas a que dizer, mas não queria fazê-lo apenas com papel e tinta, ou com pena e tinta, né? Ele queria estar com a pessoa com quem ele estava falando, né? E tá aí os materiais que eram utilizados para produzir um manuscrito. A tinta também é mencionada, em grego é melan,
uma palavra que significa preto ou algo que é feito com talvez fuligem, indicava a cor. A tinta de uma certa, tinha essa cor como padrão. Só depois que foi produzido tinta colorida, mas ali a própria palavra indica que era de cor escura. Esse termo aparece em 2 aos Coríntios 3, versículo 3, segunda carta de João, capítulo 1, versículo 12, terceira carta de João, capítulo 1, versículo 13. Dentro da própria Bíblia, encontramos informações sobre os materiais que são utilizados em escrita. E aí podemos inferir um pouco do que acontecia na época. Uma característica dos manuscritos do Novo Testamento eram os nomina sacra, que significa nomes sagrados. Você pode facilmente identificar um manuscrito cristão, um manuscrito do Novo Testamento, por causa desses nomes sagrados. Eram nomes do Senhor Deus, do Senhor Jesus, que eram escritos de forma abreviada. Provavelmente eles pegavam a primeira e a última letra do nome e aí juntavam colocando um traço em cima. Então isso ficava por abreviação. Obviamente as pessoas da época conheciam e saberiam ler corretamente. Então há vários manuscritos onde você vai encontrar, por exemplo, você tem a palavra aqui, Theos, que significa Deus. Aí pegava-se a primeira letra dela, essa letra arredondada aqui, né, aparece um O, e a última, que é chamada de sigma, aqui escrito na letra maiúscula, né, formato maiúsculo. E aí colocava uma do lado da outra. Depois, colocava um traço em cima, como eu acabei de mostrar aqui no slide. E isso era a abreviação de Theos, que significa Deus. Então, vários manuscritos onde você encontrasse esse formato aqui, poderia ler diretamente como Theos. Era bem comum. Ah, e aqui só um detalhe, né? Vocês estão vendo que Deus está escrito com um hífen aqui no lugar da letra E, né? Aí já é uma maneira de respeitosa de se escrever a palavra Deus. Eu faço isso, então por isso vocês vão ver nos meus escritos, no PowerPoint, em caderno, em livros. É uma maneira respeitosa de se dirigir a Deus, muito praticada pelos judeus. Ah, então não é um erro, tá, de digitação aí, é proposital que eu coloquei esse hífen. Um outro exemplo. Aqui está escrito Jesus, e aí a abreviação é a primeira e a última letra em formato maiúsculo, né? Então a letra iota e a letra sigma, e aí você coloca um traço em cima e está abreviado. Jesus significa Jesus, como falamos em português. Então, vários manuscritos onde aparece o nome dele, você pode encontrar já abreviado. Por que isso era feito? Ainda não é, talvez seja uma questão de debates ainda, saber o porquê de uma tradição assim ser desenvolvida entre os copistas. Será que era por razões econômicas? Como eu já falei, a produção de um manuscrito era muito cara, né? E tempos de perseguição também não facilitavam. Pode ser que usavam para diminuir, aliás, ter mais espaço no pergaminho para poder escrever? Pode, pode. Mas acho que não temos muitas informações a respeito disso. De qualquer forma, é uma tradição que se desenvolveu, e se você encontrar um manuscrito com um termo desses, pode ter certeza que aquele é um manuscrito cristão. É uma tradição desenvolvida. Pelo menos essa a gente pode dizer que é uma tradição desenvolvida para o Novo Testamento, né? Assim como teve tradição desenvolvida para o Antigo Testamento. Bom, tá aí. Viram como é curto? O que eu falei na palestra anterior, que levou todo aquele tempo, abrangeu um período de 1.500 anos. Aqui eu abrangi um período de 100 anos. Não estou falando dos tempos que se seguiram depois, mas só os iniciais para a gente saber da produção de manuscritos, tá? O texto, segundo o texto do Antigo Testamento, era considerado pelos judeus como sagrado. Talvez por isso a forma de tratar com as palavras, com os nomes de Deus também, tinha toda uma reverência e uma questão. Já o Novo Testamento, segundo o costume grego,
era considerado como um texto vivo. Então, talvez não as letras que estavam escritas em si, mas o fato de estar sendo produzido algo ali, né? A igreja era algo novo que Deus tinha criado, então tinha toda uma dinâmica, uma forma de observar, costumes, tinha uma abrangência maior, porque aí já não estava limitado a Israel, mas já estava cumprindo um propósito de Deus, que era alcançar o mundo. Então, certamente, creio eu que isso teria algumas implicações na produção do Novo Testamento, né? Iria refletir povos, do mundo. Por isso a gente encontra uma diferença, eh, entre o Novo Testamento e o Antigo Testamento. Tá? Deixa eu ver se eu tenho mais algum detalhe aqui para falar. Isso. Ok. Alguém tem alguma pergunta sobre esse assunto? Alguma curiosidade, algum comentário? É só pergunta, professor Paulo. Essa questão do nome na sacra é uma Hum. característica aí realmente para os nomes sagrados, né? Como foi dito. A minha dúvida, que eu tenho, é se dentro do Novo Testamento e eventualmente fora dele, se existia também abreviações de nomes, né? Para outros personagens, quaisquer sejam personagens bíblicos ou até mesmo não bíblicos. Ou isso foi uma prática que realmente se tornou a partir dos cristãos ou a partir dos povos bíblicos religiosos. Boa observação, irmão. Muito obrigado pela pergunta. Eu acho que isso é uma característica cristã. Dentro dos textos que eu estudei, para a gente estar falando hoje, não tinha nenhuma informação sobre outros tipos de textos, se já era um costume dos gregos ou povos de língua grega fazerem esse tipo de abreviação. Tá? Então, se não for mencionado nos livros que eu li, é bem provável que seja somente cristão esse costume. Interessante. Obrigado. Nada. Mas alguém? Não? Então, deixa eu tirar aqui. É, Bom, aqui são as referências. Deixa eu tirar esse PowerPoint, que agora eu vou mostrar outras coisas para vocês. Antônio, estamos dentro do tempo, tá? Temos ainda tempo para as perguntas. Irmãos, Eu gostaria de fazer aquela pergunta que antes eu te de, fiz. eu Pois não. pesquisei, deixa eu só mostrar um detalhe aqui, aí a gente vai para a sua pergunta. Uhum. Pode ser? Tá. Tá. Irmãos, além de professor, eu sou também escritor. E eu produzo os meus livros à mão, um por um, né? Isso é muito interessante porque eu faço isso com base no que eu aprendi dos escribas. Então eu aplico o que eu aprendi deles no meu trabalho. Eu escrevo o livro, depois disso eu imprimo e aí eu dobro folha por folha. E tenho equipamento, não, tenho material para ajudar a que fique retinho, né? Mas eu sou bem detalhista, então eu vou uma por uma olhando assim e tal. E isso forma um caderno, né, que eu vou colocando uma sobre a outra, como eu expliquei agora há pouco. Depois disso, eu furo uma por uma, aí tem uma medida para eu furar, e aí eu faço a costura, como eu já falei que os manuscritos são costurados. Depois de costurar, aí vem uma parte de colar, né, colocar a capa, encadernar, aí eu tenho que cortar, eu tenho uma tábua de corte. Depois disso, vem a encadernação e aí sim a arte. Tudo isso que eu faço é à mão. Então, só para vocês terem uma ideia, olha esse aqui, por exemplo. Deixa eu ver se tá aqui. Ó, esse já é um caderno, já está pronto para ser encadernado. Olhem a costura como é do lado aqui, o resultado final. Leva um tempo para chegar a isso. As folhas estão bem dobradas, que eu fiz aqui, né? E quando vocês abrirem, dá para ver a costura ali dentro, porque é algo artesanal. Com base nisso, tentem imaginar como eram os manuscritos da Bíblia produzidos, né? Eu estou inspirado nisso para poder fazer os meus livros.
Então, aqui tem um pouco de arte de escriba. E aí, a versão final fica assim. Aí eu tenho meu nome de autor, depois eu tenho a parte de registrar os meus livros, e aí sim, né, que eu os vendo. Então, ó, detalhes que eu vou colocando, fazendo a arte, mas aí já produzi uma capa mesmo, né? Se vocês verem bem aqui assim. Ó, é um outro livro. Aí tem a dobra, tem o vinco, e tem bastantes detalhes aqui para produzir um livro, tá? Então, esses são os meus livros, isso é um pouco de experiência de escriba, e aí dá para imaginar como eram os manuscritos da Bíblia sendo produzidos de início, tá? E aí eu aproveito já e faço uma pequena divulgação. Eu tenho 3 livros, Letras Hebraicas, que é um estudo sobre o acadêmico, sobre o alfabeto hebraico, como cada letra ensina sobre Deus, e uma das letras do alfabeto é levada a estudo de caso. Eu cataloguei à mão as ocorrências no Antigo Testamento, né, e fui registrando aqui. Então é um estudo aprofundado. Já traduzi para o inglês também. Tem o Aleph Bet, que é uma apostila para alfabetizar para o hebraico, né? Então, ela é toda didática, ensina a escrever em letra de forma e letra cursiva, com exercícios, vocabulário, a ponto de a pessoa terminar essa apostila lendo um versículo bíblico, já dois, na verdade, em hebraico. Também já traduzi para o inglês, e eu tenho o alfabeto grego, que eu desenvolvi, uma apostila que eu desenvolvi para alfabetizar, para preparar para o curso de grego bíblico. Nos mesmos moldes dessa aqui, também com as setinhas, ensinando como fazer cada uma das letras e aprender vocabulário e sair lendo versículos no fim do livro, né? Então já está alfabetizado para que depois possa começar de fato um livro de curso em cada um desses. Então, esses são os livros que eu tenho. Escrevo na área acadêmica bíblica, didática e ficção bíblica, que aí eu não dou spoilers porque ainda estou produzindo, tá bom? Então, era isso que eu queria mostrar para vocês de experiência. E, Antônio, vamos então à sua pergunta? Eu Eu não falei? vi nada. Eu abri Antônio? agora. Ah, tá ouvindo agora, não? Estou te ouvindo. Sim. Aquela ocorrência de Deuteronômio 32:43 que é citada em Hebreus, né? Hum, hum. E aí, nenhuma versão da Sociedade Bíblica do Brasil tem aquele versículo de Deuteronômio. Como é que você explica isso? Obrigado pela pergunta. Eu pesquisei um pouco sobre isso. É muito legal descobrir essas informações. Quando levou um tempo para que a Bíblia pudesse ser produzida, tá? Deus não fez tudo de uma só vez, lembrando que Deus é quem estava guiando tudo, né? Então tinha um processo, tinham etapas a seguir para que depois ficasse padronizado. Até que isso acontecesse, você tinha, vamos dizer, algumas mudanças aqui e ali, tá? Não vou dizer que são mudanças que inferem em doutrina, tá bom? Você tinha manuscritos sendo produzidos em um lugar, por um determinado tipo de pessoa, manuscritos sendo produzidos em outro lugar, outro tipo de pessoa, outro tipo de formação, e isso poderia acarretar, em algumas diferenças, né? Mas depois é que foi padronizado, houve a necessidade disso. Então, olha, o Antigo Testamento foi escrito originalmente em hebraico, e durante o Império Grego, da época de Alexandre o Grande, foi pedido que ele fosse traduzido para a língua grega. E aí, até uma história sobre isso, não vou falar agora por causa do nosso tempo, mas o Antigo Testamento foi traduzido do grego, aliás, do hebraico para o grego, e aí formou-se a versão conhecida como Septuaginta. E aí, não somente os livros do Antigo Testamento, mas também outros livros que existiam na época. Não vou dizer que eram considerados canônicos, mas era uma coleção de livros que já existiam
também foram ou traduzidos ou escritos ou acrescentados à Bíblia que se chama de Septuaginta. Então existia um texto que era de conhecimento, era do povo, né? Antes ainda de ser padronizado. Então o povo tinha conhecimento, ok? Além do texto da Septuaginta, referente ao Antigo Testamento, você tem o texto massorético. O massorético é a coleção de manuscritos que foi feita recente, vamos dizer assim, por volta do ano 800, ano 900, ou seja, cerca de 1000 anos atrás. Então é bem recente se compararmos, né? E aí é uma coleção de textos hebraicos, que aí comparados com o que já existia, né? Você pode ver se havia alguma diferença, mas é bem pouco, talvez em letras, né? Alguma coisa assim que você encontrasse. E existe uma terceira coleção de livros em hebraico que se referem ao Antigo Testamento, são os manuscritos do Mar Morto, né, que foram achados, que quando comparados também pouquíssimas diferenças foram encontradas, né, de letras, alguma coisa assim, tá, não até onde eu sei, né? Então você tem três famílias de textos, isso só com relação ao hebraico. Enquanto o Novo Testamento foi se desenvolvendo, ele também tinha famílias de textos, até que chegasse a padronização. Foi feito um concílio, foi colocado num cânon, foi estudado de uma forma teológica para ver se a doutrina era a mesma, e aí que começou um pouquinho de corte. Isso aqui é doutrina, isso aqui não é, até padronizar, tá? Então, com base nisso, aí vamos pensar no texto de Hebreus que o Antônio perguntou. A carta aos Hebreus, há quem afirme que o autor dela é o apóstolo Paulo, há quem não concorde que seja, tá? Mas independente disso, ela cita lá no capítulo 1, está falando a respeito do Senhor Jesus, o Messias prometido, tinha vindo, né? Então ele estava escrevendo para encorajar os judeus que haviam aceito o Senhor Jesus como seu Messias e Salvador, e tratar de assuntos com eles bem específicos, diferentes das outras cartas da Bíblia, né? E ali ele começa a tratar do papel de Cristo como Messias, o que que as profecias do Antigo Testamento apontavam para ele. E uma delas, ele menciona que é um texto que é atribuído a Deuteronômio capítulo 32. O que ele menciona ali é: e todos os anjos de Deus o adorem. Quer dizer, ele está dizendo que os anjos são inferiores ao Messias, então, portanto, anjos não são dignos de adoração, eles não são Deus, né? Está mostrando o papel do Messias sendo superior e até mesmo aos seres angelicais. Só que esse texto não se encontra quando você vai ler lá em Deuteronômio capítulo 32. Até existe o versículo 43 lá, mas é outro assunto que está falando ali, não fala a frase, e todos os anjos de Deus o adorem. Essa frase aparece na tradução da Septuaginta, né? Então, certamente, quem traduziu a Septuaginta tinha acesso a algum manuscrito que tinha esse versículo, um manuscrito hebraico que tinha esse versículo e traduziu para o grego. É bem provável que seja isso, porque depois não sobreviveu e permaneceu ali. Devido às famílias de texto que eu mencionei agora há pouco, ó, manuscritos do Mar Morto, os manuscritos que foram usados para fazer o texto massorético, mais os manuscritos da época bíblica e tal, então é bem provável que pode ser que tinha alguns tinham esse versículo e outros não. E depois, quando foi feito o cânon, né, fechou, foi utilizado uma certa grupo de manuscritos e ele falou, isso aqui é o padrão. Pode É, ser, entendeu, Antônio? você sabe Aí, se tem mais o para falar. manuscrito do Mar Morto aparece, esse texto? Sim, sim. Eu encontrei comentário aqui. Esse texto de todos os anjos de Deus o adorem aparece tanto na Septuaginta quanto nos manuscritos do Mar Morto. O que é interessante, porque aí você tem dois testemunhos confirmando o versículo, né? Só que como os textos padrões que nós temos hoje não mencionam ele, aí depende do grupo de manuscritos que foi utilizado para formar o padrão que a gente tem hoje, né? É Entendeu? porque a Sociedade Bíblica acho que usa esses manuscritos da família 35, né? Parece que é uma Hum, família de manuscritos tem as famílias, e pode ser padronizam, isso. né? Não sei a fundo, mas pode ser. E aí Uhum. depende, a cada sociedade bíblica pode ter escolhido o seu grupo de manuscritos para usar como padrão. E é por isso que talvez você não encontre
uma frase como essa. E É, a é outra, uma razão plausível pelo fato de existirem mesmo famílias de a manuscritos outra que chegaram pergunta à que eu fiz citação. era com relação a Judas, né? As cartas de Hum, Judas. mas deixa eu completar só mais um detalhe sobre esse Ah, pois texto. não. Teoricamente, ele está na Bíblia, sim, mas não necessariamente. Teoricamente. Mas não necessariamente em Deuteronômio, está nos Salmos, tá? Aquela citação de Hebreus é provavelmente uma citação de Salmos 97, versículo 7, e o Salmo 89, versículo 6, Hum, e não essa é novo para Deuteronômio. mim. Vamos fazer Hum, esse exercício? Pode ler aí, Antônio? Você está com a sua Bíblia disponível ou algum outro irmão que queira? Primeiro, Salmo sim. 97, versículo 7. Hum. Salmo 97, versículo 7. Uhum. Na Bíblia de Jerusalém. Aqui, É, tradução da Bíblia de Jerusalém. Pode os ler. escravos de ídolos Se se envergonha. envergonham, aqueles que se gabam dos vazios, à sua frente todos os deuses se prostram. Todos os deuses se prostrem. Aí a expressão é Bnei Elim, os filhos dos deuses, ou possivelmente um termo técnico para falar dos anjos ou de seres espirituais. E todos os anjos de Deus o adorem, todos os poderosos, entendeu? Essa palavra deuses aqui está como que Elohim? Não, Elim. Elim. Ah, tá. Uhum, Elim. Aí, claro, estude o Assim, contexto do Salmo 97, né, para ver o que se trata. Mas aí a expressão que está lá em hebreu seria essa. E não de Deuteronômio, mas sim daí, porque aí realmente aparece, entendeu? E o contexto, aí você tem que ler para ver como ele liga com o Hebreus capítulo 1. Além disso, você tem também o Salmo 89, versículo 6. Pode ler? Salmo Oitenta e oitenta e nove, nove, versículo 6. 89, versículo 6. Isso. O céu celebra a tua maravilha, Yahweh, por tua verdade na Assembleia dos Santos. É isso? Na na Assembleia dos Santos, leia o É. versículo 5. Deixa eu ver, 89. 5. Estabeleci a tua descendência para sempre. De geração em geração, construí um trono para ti. Não, peraí, deixa eu pegar uma versão aqui. Só um momento, por favor. Acho que o irmão está lendo numa versão, acho que ele tá, o irmão Antônio acho que está lendo na Septuaginta, né? Não, Não, eu No estou Almeida lendo está A um católica? versículo a à Bíblia de frente. Jerusalém. Ah, de Aham. Jerusalém, então. Isso, isso. Na versão Almeida, esse verso que Isso. o irmão Paulo está pedindo, tá, é o 7, Hum, tá? Ou 6, né? Pois quem no firmamento se pode igualar ao Senhor? Uma uhum. interrogação. Quem entre os Isso. filhos de qual que é o Deus é 6? semelhante ao Senhor? 6. E o 7, aí sim, um Deus sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível mais do que todos os que estão ao seu redor. Interrogação, né? Isso. Aí os filhos dos poderosos, né? É um termo técnico para se referir aos anjos, indicando o contexto do Salmo 89, de que até os seres espirituais têm que adorar, prestar adoração ao Senhor Jesus, porque eles não são superiores a Jesus, entende? E aí é provável que o autor da carta aos Hebreus tinha esse texto de Salmos, tanto o 97 quanto Ah, o não. 89, em mente. Como que a gente pode saber disso? Tem mais um pequeno detalhe. Em Hebreus, capítulo 1, ele diz assim, o versículo, quando, entrando no mundo, a respeito do primogênito, diz. Essa palavra primogênito está lá no Salmo 89, que a gente acabou de ler, é o versículo 27. Ó, também o farei meu primogênito mais elevado do que os reis da terra.
Então, o contexto desses salmos indica isso. Aí pode ser que o autor tivesse os salmos em mente e não Deuteronômio necessariamente. Ok. Aí, como que se chega a esse tipo de conclusão? Você pode estudar o que se chama de hermenêutica rabínica. Às vezes, eles faziam citações diretas de um trecho do Antigo Testamento, de um versículo, palavra por palavra. Às vezes, eles faziam citação de uma ideia, que está no texto e não as palavras literais. Então, é uma referência, que você pode inferir dali. Ah, ele está falando assim, mas ele está se referindo a tal texto, entende? Então, essas são formas de poder responder ao que está escrito ali em Hebreus, ok? Ok. Beleza. Então, a última dúvida, eu não tenho muita informação dela, mas vamos lá. Pode falar. A pergunta que eu A fiz de foi em Judas. relação a Judas, que ele cita livros apócrifos, né? Uhum, E esses livros que ele cita não ganharam cânon, né? uhum, Mas mesmo assim a Epístola de Judas foi preservada. isso. Qual é a justificativa no caso? Bom, a Epístola de Judas foi preservada porque era vontade de Deus. Realmente, o Judas é palavra de Deus. Está em todas as Escrituras, senão ele não Sim, teria permitido. Então, o que está sendo mencionado ali, Judas está citando palavras que alguém disse. A Bíblia toda cita palavras que pessoas disseram, né? E o todo disso forma, na Bíblia, aquilo que é a vontade de Deus que soubéssemos. sim, Livros mas foram produzidos. quando nós fazemos o estudo da Bíblia, a gente pega versículos da própria Bíblia, tá certo? Uhum. Não podemos pegar versículos de apócrifos, tá certo? Sim, nós fazemos isso hoje assim porque ela já está pronta. Mas e na época deles, em que ainda estava sendo produzida? Uhum. Vários livros eram produzidos simultaneamente por pessoas que não eram profetas. Livros eram escritos o tempo todo. Então existiam verdades conhecidas de literaturas. Pessoas comentavam coisas, igual hoje pela internet, não tem milhões de pessoas ao mesmo tempo falando no mundo inteiro. Tem gente dizendo coisas que são verdades e não são servos de Deus, não aceitaram Jesus como seu Senhor, mas eles dizem verdades a respeito da vida que são enxergáveis sobre determinados assuntos, falando de modo geral. Pode ser que Judas tenha se aproveitado disso, porque não foi o único, Paulo também. Ele citou nas cartas dele eh, trechos É, de é só, poetas é, gregos. é só para esclarecer os irmãos, né? Que uma passagem que ele fala: Vem o Senhor com milhares de seus santos, né? Uhum. Que é uma Ah, o referência ao versículo livro de 14. Enoque. E a Uhum. outra, que é a disputa do corpo de Moisés entre Uhum. Miguel e o diabo, né? E Isso. Satanás. Isso. E aí, quando ele cita isso, não significa que não tenha acontecido. Porque conforme foram passando os séculos, por exemplo, no livro de Gênesis, você tem tudo aquilo que Deus queria que soubéssemos a respeito daquela época. Porém, quando o livro de Êxodo foi escrito, você tem um pouco mais de detalhes que você não tinha em Gênesis. Por quê? Deus vai aumentando a quantidade de assuntos. Então, tem coisas que são explicadas em outros lugares, são dados detalhes, né? É mencionado lá no Antigo Testamento que 70 pessoas desceram ao Egito. Aí você tem a referência no Novo Testamento de que eram 75. Aquilo é uma explicação. Realmente foram 70 que desceram ao Egito, né? Mas o todo que estavam no Egito eram 75. Você tinha José, tinha a esposa dele, tinha os filhos e tal. Então ali já está falando um pouco mais de detalhes sobre algo que não foi revelado na época de Gênesis para ser como texto, entendeu? Aí a Bíblia só está explicando um pouco mais de coisas. E até por isso que a gente usa ela como comparação, né? Um versículo como um livro contra o outro. Só que aí depois ela foi fechada. Chegou o Apocalipse, acabou. Então é dentro dela que você tem para comparar textos, comparar assuntos.
Se não fosse assim, comparando, como é que entenderíamos as profecias? Você tem o Novo Testamento explicando o Antigo Testamento. Ok, obrigado. É, a Então, palavra está aberta aí aí, para os irmãos. para Uhum. concluir esse detalhe, os livros que não foram considerados canônicos, então, realmente não são. Não significa que na escrita deles não contivesse alguma verdade geral, observável, que não pudesse ser utilizada para escrever um determinado texto que o autor, na época, tinha em mente, enquanto a Bíblia ainda estava em formação. Deus usou aquele detalhe para poder registrar, usar aquela frase como vontade de Deus ali, né? Era comum dos povos esperar que um dia acontecesse um juízo, todo mundo aguarda isso. Dá para ver até em filmes hoje em dia. Sempre se aguarda a vinda de alguém que vai resolver os problemas do mundo. Isso não é um consenso geral, mesmo até descrentes? Você não vê isso em filmes apresentando heróis, né? Aquele ali que aparece para salvar diante de um caos. É porque essa é uma expectativa geral da humanidade. Não precisa nem somente ser o que está na palavra de Deus. Todo mundo espera que isso aconteça. O fato é que nós é que temos a verdade de como isso vai acontecer, porque Deus nos revelou para quem crê nele. Entende? Perfeito. Aí, Ok. perguntas então, irmãos? Se já respondi as dúvidas, tem alguma pergunta, comentário? Uma pergunta, professor Paulo. Vocês falaram aí no que diz respeito à adoração, né? A adoração a Jesus Cristo. Uhum. A adoração a Jesus Cristo. Se a Bíblia fala que só a Deus adorarás, só a Ele prestará culto. Como o irmão vê isso aí? Bom, eu creio no que Deus escreveu acerca de quem ele seria. Tem uma série de profecias a respeito dele que torna tudo um quadro, né? E aí, quando você lê esse quadro pelo completo, você tem o estudo, você entende como é que isso se desenvolve na prática, né? Aí vai, de como isso é formado em doutrina. Eu tenho um corpo de doutrinas que creio a respeito desse assunto, né? Pode ser bem desenvolvido, mas é pelo estudo do todo. E aí você vai chegar a alguma conclusão. O irmão Paulo, o irmão acha que, considerando a forma como foi preservado o Novo Testamento, que na verdade não foi exatamente uma preservação no melhor sentido da palavra, né? Houve aí as cópias das cópias das cópias. Me parece que são mais de 6 mil, quase 7 mil fragmentos de cópias do Novo Testamento. Não existe, me parece, com exceção talvez do Vaticanos e do Sinaíticos, um volume maior, né? Talvez alguns unciais aí, mas a grande maioria são fragmentos dos cursivos e tal. Então, em contraste com os hebreus, judeus, que fizeram um trabalho bem primoroso, com assim somente pouquíssimos versículos que às vezes só tem questões de letras que inclusive se parecem, né? Às vezes um vale com um num, alguma coisa assim. O irmão acha que aqueles que recepcionaram as cartas dos apóstolos, os evangelhos e tal, eles consideravam, naquela época, assim, na época em que chegou na mão deles, eles consideravam sagrados como eram os livros do Antigo Testamento. Eles diziam, olha, isso aqui foi uma história que João registrou, que Marcos registrou e que a gente precisa pelo menos conhecer, né? E passe para todo mundo, e etc. Mas que não tinham aquela percepção do sagrado como os próprios hebreus têm da Torá, né? Naquela aquela reverência, inclusive, aquele cuidado todo que, inclusive, o irmão falou aí na aula passada. Será que os nossos irmãos da época do Novo Testamento, eles não tinham o texto do Novo Testamento como santo, tal qual era o Antigo Testamento? Obrigado pela pergunta, irmão. É, essa é uma questão que envolve questões culturais. E talvez envolve a cultura que estava vindo agora dos povos não judaicos.
forma de pensar diferente. Não significa que o texto por si só não era, ele é a palavra de Deus. Se eles não considerassem importante o texto, acho que eles não chegariam ao ponto de dar a vida por ele. Quantos não foram queimados, mortos, perseguidos, só para proteger o texto? Então, isso não significa a maneira de cuidar. Eles não tinham desenvolvido toda uma tradição, porque eles não eram de Israel. Então, eles não viveram séculos e séculos seguindo algo que já era comum no povo de Israel. Tinha profissão de escriba. Você podia escolher ser dessa profissão. Era bem diferente. Então, mesmo que essa não tenha sido feito como o Antigo Testamento era a vontade de Deus que fosse feito isso. Até porque ia mostrar uma característica de pessoas que adoram a Deus, de todos os povos do mundo, né? Então ia refletir alguma coisa diversa, essa sabedoria multifacetada de Deus, né? Ela tem nuances de coisas aqui, tem a identidade dos povos, né? De pessoas de cada povo, tribo, língua, nação que vêm adorar. Eles trazem alguma coisa consigo. Vamos dizer que isso é uma característica refletida no Novo Testamento. É bom isso, porque a gente pode ver uma variedade, tá? Então, quer tenha sido cuidado com todo aquele zelo, quer não, ela é a palavra de Deus. Fez sentido isso? Sim, sim, perfeito. Ok. O professor Paulo, eu gostaria de voltar na tecla ali da Hum, pergunta do irmão Vicente, porque eu achei que ficou muito fácil para o senhor responder da forma como o senhor respondeu. Eu gostaria que o senhor citasse algum exemplo, nem que seja um ou dois apenas, prático, da questão da adoração. Um ou dois só, não precisa montar todo, né, dar um estudo bíblico aqui, que eu acho que não é o caso. Mas um exemplo da forma que o senhor respondeu ficou fácil demais. Eu defendo qualquer tese com essa, inclusive vou anotar aqui e gravar, para qualquer coisa que me perguntar agora, eu vou usar essa aí, viu? Gostei, gostei. Achei interessante a tua resposta, foi muito legal. Só que eu acho que o Vicentinho ficou frustrado e eu também. Porque, sinceramente, naqueles textos do Salmo que o senhor mostrou, na minha versão Almeida aqui, não dá a menor base para qualquer sentido de adoração ali, de anjos ou de coisa do tipo. Muito pelo contrário, tem uma ali que fala que os homens, né? Não fala nem de anjos, fala de homens ali. Mas aí fica, se o senhor quiser responder, tudo bem, senão, com É, toda educação, vou viu, aceitar a tua primeira irmão resposta. Marinho? é o, O que eu entendi também é que a superioridade de Jesus em relação aos anjos, ou ao primogênito em relação aos anjos, isso é patente, tá certo? Isso está claro, que a superioridade do filho em relação aos anjos nos Salmos, né? E também naquele texto que não que está em dúvida lá em Deuteronômio. Mas a questão da adoração realmente é uma coisa aqui que a gente fica em dúvida. Ó, se o senhor não quiser responder, não tem problema nenhum, tá? Eu entendi bem a colocação, mas se só tiver um texto ou dois, aí tudo bem. O senhor menciona, eu olho aqui na Bíblia, sem polêmica. é, sim, sim, sim. Bom, eu congrego na Igreja Batista e pode ser que tenha algum ponto de doutrina que seja diferente, por isso talvez respondi dessa forma. Não é o intuito discutir hoje, porque o Antônio me chamou para falar da produção dos manuscritos. Então, por isso, não tratei a fundo, né? Teria que ser verificado de uma forma mais claramente com o pastor, responsável pela igreja. Eu acho que seria melhor fazer assim. Observem contextos quando vocês leem, irmãos, para entender o que acontecia na época em que a carta foi escrita e o grupo a quem foi dirigido. Porque não, os livros da Bíblia não foram escritos para nós, pessoas que vivemos no ano 2025. Cada um foi escrito para as pessoas daquela geração. Eles não sabiam que chegaríamos até o ano 2025 e nem nós sabemos até que ano ainda vamos chegar. É que nós hoje fazemos aplicação daquilo que Deus preservou, mas cada um tinha um propósito inicial para a geração para a qual foi escrita, né, e depois podia ser aplicado nas gerações seguintes, né? Pensando nisso. Agora,
É provável que existisse culto aos anjos. Na carta aos Colossenses, você vê isso, e em Hebreus também. Se está sendo mencionado ali, é porque havia uma probabilidade que algum grupo entre os colossenses e entre os hebreus estava buscando adoração aos anjos em seus cultos. E aí, para combater o que seria uma heresia, o autor escreve a respeito disso. É igual, por exemplo, o gnosticismo, coisas que eram docetismo, que é combatido nas cartas de João, por exemplo. Quando eles estão escrevendo, eles têm um propósito de combater uma ideia que estava disseminando entre as pessoas, para evitar o entrar de heresias na igreja. É igual hoje combater fake news. Tá? É cheio de fake news. Você tem Então, que ficar mas falando contra as a mentiras que igreja, estão surgindo. a Igreja Católica preservou o culto aos anjos, né? Aí é que está uma questão. A palavra católica é uma palavra grega. Essa palavra significa universal. É um nome que foi dado à igreja para indicar a abrangência dela. Então, quando você está falando igreja católica, é igreja de abrangência universal, global, tá? É claro que na época em que foi criado o termo, realmente significava isso. Hoje, já milênios passados, se desenvolveu muita coisa. A Igreja Católica, ela se desenvolveu a partir da união da Igreja com o Estado. Líderes se corromperam, uniram-se com o Estado e aí começaram a criar doutrinas, ano após ano. Você pode pegar uma escala, acho que você deve achar isso na internet, do que foi sendo adicionado e obrigatório, mandatório a ser feito, né? Então, dogmas, culto aos mortos, batismo pelos mortos, a adoração a Maria, né? A culto, sei lá, acendimento de velas, talvez. É, isso foi sendo adicionado ano por ano, mas por quê? Líderes corruptos que, aliás, se corromperam, se uniram ao Estado e passaram a criar uma coisa que destoava do que Deus criou. Óbvio que o que é obra de Deus sempre permaneceu. Sempre tem um remanescente, grupos aqui e ali, né, que permaneceram fiéis à palavra de Deus e não se deixaram levar por essa doutrina e até morreram por causa disso, né? Foram perseguidos por causa disso. Até que chegou uma época aí, 1500, em que houve a reforma. A reforma era para combater inicialmente esses erros, a idolatria que estava entrando na igreja e tal. A partir daí, mais ou menos, tá, é que começam a surgir denominações, aí os grupos se separam. Mas igreja em si, desde que Deus criou, ela não tinha nome, não tinha denominação. Era um grupo de pessoas de qualquer povo que aceitasse Jesus como seu Senhor e Salvador, que se reunia para adorar ao Senhor, entende? Mas conforme foi crescendo e se espalhando pelo mundo, foi necessário começar a organizar. É, será que hoje, ano 2025, é possível se reunir nas casas? Eu acho que não. Precisa ter uma organização. Precisa ter um prédio onde pessoas possam ir para se reunir. Porque não dá para reunir tanta pessoa numa casa só. Então, com o passar dos séculos, foi criando uma necessidade de se organizar. E aí que vieram as organizações. Aqui teve aquelas que não seguiram padrões bíblicos, né? E aí criaram bagunça. Mais alguma Ô, dúvida, pergunta? professor, Por mim, eu estou dentro do nosso tempo, ô, Antônio. Ah, só a última pergunta aqui. O Marinho, ele mexeu no mesmo assunto, eu achei interessante, viu, Marinho? Essa questão da adoração, ela tem muita influência na salvação dos seres humanos, hum, certo? Eu creio, e pelo alguns textos bíblicos, principalmente lá em Apocalipse, as três mensagens angélicas, da qual a segunda mensagem, o segundo anjo anda no meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar na terra, uhum, sobre a terra, dizendo em grande voz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora de seu juízo. Adorai aquele, está no singular, não é no plural. Adorai uhum, aquele que fez o céu e a terra. Essa adoração, levando esse mesmo texto bíblico lá para Êxodo 20, verso 3, não terás outros deuses diante de mim. No final diz: não os adorarás, não lhe prestará culto. E Jesus ainda completa o raciocínio lá em Lucas 4. Jesus fala bem assim: o inimigo, quando lhe oferece um monte de coisa, o Jesus fala para ele o seguinte: só a Deus adorarás e só a ele prestará culto.
próprio Jesus falando isso aí não já é o suficiente para a gente entender que a adoração é unicamente, exclusivamente para um único Deus? Ah, bom, isso entra dentro das questões relacionadas ao Messias, né? Eu vou dizer que o que que as profecias dizem a respeito do Messias? Quem ele é? Quais são os papéis dele? Quando ele tem que vir? De onde ele tem que vir? Quando você juntar o todo das profecias, formar um quadro e fizer um estudo, você vai entender plenamente quem é. E aí isso vai dar a resposta ao que o irmão está perguntando. O estudo das profecias messiânicas responde essa pergunta, irmão. Tá bom, irmão Ok? Rodomiro? Não, tranquilo. Estava esperando já o irmão fazer os agradecimentos aí ao nosso querido professor Paulo. E aí eu vou pedir permissão, então, para fazer esse agradecimento, né? Agradecemos, professor, pela sua aceitação ao convite do nosso querido irmão Antônio, né? Ficamos muito felizes com as palestras que o senhor trouxe, os conhecimentos que foram transmitidos, nos dois momentos, né? E foram realmente muito riquíssimos aí para o nosso conhecimento dos detalhes que muitas vezes a gente Uhum. está com a Bíblia na mão e não sabe um pouco do que se passou na história, né, em milhares de anos, na verdade, né, para que a gente tivesse esse texto em mãos, né? E tem aí ainda o pós-cristianismo, né, o pós-fundamento, que a Bíblia também tinha sido assim meio que escondida do povo para que o povo não lesse depois, né? E depois era somente em latim. Realmente a Bíblia passou por um monte de histórias e o irmão trouxe um trecho, um momento aí, um aspecto, né? Muito importante para o nosso conhecimento. Então, nós agradecemos profundamente, né? Inclusive, em nome do nosso querido presidente irmão Pila aí, pela sua aceitação e por todo o conteúdo que nos trouxe, né? E aí, eu pergunto ao irmão Antônio se ele que deseja falar mais alguma coisa para que o nosso querido irmão Paulo faça a oração, de encerramento. Ok, obrigado. Eu acho que está ok. Obrigado ao irmão Paulo, pelos esclarecimentos. E numa outra oportunidade, talvez a gente possa Continua. continuar esse debate, tá bom? Continua. Aí é uma coisa específica, pode ser preparado específico para isso. Exato. Aí tudo Tranquilo. bem. Eu gostei bastante das respostas que o irmão trouxe, porque realmente o intuito era a gente conhecer essas questões de manuscritos, né? Essas questões de doutrina, seriam uma outra palestra, um outro combinar, né? Então, Sim. Isso. foi muito sábio as respostas, eu gostei bastante, inclusive. Que Deus Sim. continue abençoando nosso amado irmão. Muitíssimo Ok. obrigado, Miro, Antônio, todos os outros irmãos, muitíssimo obrigado por essa oportunidade. Amo compartilhar conhecimento, graças a Deus que eu compartilho ao invés de ficar guardado para mim, é muito melhor. Não se esqueçam, quem tiver interesse dos meus livros, tá? Entre em contato. Eu levo de 7 a 15 dias para produzir cada livro, e aí você pode comprar direto comigo. Vai me encontrar nas redes sociais, Facebook, Paulo Henrique Brito, Instagram, PHB, Idiomas e Livros, tá? Você pode me encontrar lá. Mais informações pode conseguir com o Antônio também, meu WhatsApp. É só entrar em contato, tá? Para aprender idiomas também, hebraico, moderno e bíblico, grego, bíblico e inglês e português, eu ensino português para estrangeiros, mas tem vários cursos para Hum. poder fazer comigo. Deus os Obrigado. abençoe. Eu espero que tenha sido inspirador e que possa criar bastante amor pela palavra de Deus. Não vai adiantar falar somente de questões técnicas, tem que amar a palavra que ele deixa para guiar as nossas vidas. E é pelo amor que eu tenho por ela, zelo, cuidado, é,
que venha trazer tantas essas informações com bastante alegria, né? Que possa ser uma bênção para os irmãos. Vamos orar para encerrar? Oremos. Eterno Deus, abençoado seja o teu santo nome. Obrigado por mais um dia de vida, por esse tempo de poder conversar sobre a tua palavra, de tantos assuntos que poderíamos falar. Temos o Senhor como nosso principal assunto. É maravilhoso. Assim podemos dizer que te adoramos. É, é maravilhoso, ó Pai. Obrigado por cada irmão que está aqui. Que o Senhor os abençoe, lhes dê sabedoria, lhes dê entendimento na tua palavra, cada vez mais amor por ela. E possa ser cheio da tua palavra cada dia, ó Pai. Que o Senhor nos despeça em paz. Eu te agradeço e te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém.